Olá pessoal, sou o professor César, vou estar com vocês com a disciplina de ensino religioso. Estamos na nossa 15ª aula e estamos com conteúdo de 8º ano, que é Fundamental 2. Estamos fazendo aula de revisão de conteúdos que foram trabalhados em 2020 e agora nós estamos em 2021. Então nós estamos fazendo essa aula com uma espécie de revisão de conteúdos que a gente já trabalhou no ano passado. Então a temática de hoje, vamos estar trabalhando as tradições religiosas na sociedade e escolhas éticas pessoais e coletivas, né? São tradições que se perpetuaram na sociedade, né? Tradição seja ela oral ou tradição escrita, que as pessoas praticam por estar vivenciando aquilo que está escrito, seja ela que esteja escrito na Bíblia, na Torá, no Alcorão, né? E aí eles estão vivenciando a fé. E a sociedade escolhas éticas pessoais e coletivas. Então a ética ela não tem muito a ver com a religião, mas ela é uma escolha que você toma independente de estar sendo religioso ou não, tá bom? Então vamos lá. O nosso primeiro slide, definição de ética e de religião. Duas coisas bem distintas, tá, gente? Então, a ética, geralmente, ela é universal, mas ela serve também para quem é religioso, né? Apesar das escolhas da religião ser moral ou imoral, a ética vai trabalhar com o conceito de ética e antiético, tá? Então, vamos lá. A parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que disciplinam e orientam o comportamento humano, né? Independente que ele esteja dentro do Himalaia, independente que ele esteja dentro da Bolívia, independente que ele esteja dentro do Vaticano, ele precisa exercitar comportamentos éticos, né? Independente do que diz o dogma, daquela religião, do que diz as regras, a regra de fé, o que diz a tradição oral, né? Independente disso, a pessoa tem que manter uma postura ética, tá bom? Já a religião, ela vai ter algumas coisas que são bem distintas. Por exemplo, crença na existência de um poder ou um princípio superior, sobrenatural, no qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve ser respeitado e ter obediência. Então, a religião, ela vai ter crenças em princípios superiores, que essas crenças vão determinar como que tem que ser o comportamento dele na sociedade. No caso, nós vamos ter exemplo do judaísmo, que eles vão ter um ser espiritual que vai determinar como que eles têm que viver em sociedade. Para isso ele vai dar leis, essas leis precisam ser obedecidas. Se caso ele não obedecer, ele entra em pecado. Então, no caso do judaísmo, eles praticam porque eles acreditavam em Deus, para ele ser divino, e eles respeitavam Deus, tá bom? Então, nós vamos ter dois pormenores ali, a ética, né? Escolhas éticas, caminhos alternativos, e escolha religiosa, ela tem que ser uma escolha, né, independente da religião que você está se identificando, ela precisa ser praticada, tá bom? Vamos lá. Distinção entre ética e religião. Nós vamos ter princípios éticos e princípio religioso. No caso do princípio ético, ele é coletivo, ele serve para todos, independente da religião. Princípio religioso é individual e pessoal, né? É um comportamento moral. No caso, é um exemplo que eu estou dando, se de repente eu escolho uma religião cristã e aquela religião está dizendo que eu não posso beber bebida alcoólica, né? É um princípio individual, isso não quer dizer que todo coletivo, toda sociedade vai fazer, né, a abstenção de álcool. É um exemplo, tá? No item 2, universal, em todo lugar. Então o princípio ético é em todo lugar, ele precisa ser exercitado em todo ambiente, independente da religião, do país que ele esteja, né, usando esse princípio. Já o princípio religioso, ele é local e cultural. Às vezes, determinadas comunidades, é pecado você praticar determinadas coisas. Ou determinada religião permite uso de saia, outras não permite uso de saia,
é a mulher, outras permitem pintar o cabelo, outras não permitem pintar, outras permitem pintar a unha, outras não permitem. Então depende muito do local e é cultural. Então a cultura daquela religião que adota determinados princípios que podem ser antiéticos até mesmo. Toda mulher lá dentro de uma igreja, todo mundo com cabelo natural e a mulher lá com cabelo lá lourão, né, e tal, aí causa impacto, aí ao murmurinho, ao questionamento, né. Então, às vezes você não se encontra em determinadas culturas bem identificado. O item 3, o jurídico. Então, o princípio jurídico, ele é ético, legal e civil e ele serve em todo lugar. O princípio legal, a lei que foi regida eticamente serve para todos, independente da religião. Então, o Código Penal serve para todo mundo, para o católico, para o evangélico, para quem é da Umbanda, para quem não é, para quem é das comunidades, né, tribais. Esse princípio jurídico é um princípio ético, serve para todo mundo, tanto civil quanto legal. Né? Se matou, todo mundo vai ter que ir para a cadeia. Né? Doutrinal, no caso é opcional. Então você está dentro de um princípio religioso, você se identifica com aquela religião, com aquela doutrina, você tem que cumprir aquela doutrina, porque faz parte daquela comunidade, você precisa se identificar com aquela identidade cultural e religiosa e você vai passar a praticar determinados comportamentos que aquela religião vai exigir de você. Tá certo? No item 4, racional, experimental, né? Então, o princípio ético, ele é racional, ele não depende da fé, ele é exercido a partir da racionalidade, da percepção de mundo que você desenvolve, independente da religião. Sensorial e subjetivo. A religião é sensorial, porque ela precisa desenvolver os sentidos para poder desenvolver fé. Né? Preciso ouvir para crer, né? As pessoas dizem é sensorial, ouvir para crer. Né? De repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Então, para o pentecostal, ele acredita que o pentecostalismo vem pelo som, outros não, diz que é o vento, né? Outras correntes. Então é interessante você se situar nessa questão do sensorial, tá bom? No 5 é estatal e laico, ou seja, o princípio ético é estatal, está no Estado, é um Estado laico, é ético. O Estado ele não pode ser religioso, ele tem que se comportar com uma postura imparcial, porque as religiões estão aí, então ele não pode fazer proselitismo, porque senão vai ter que fazer proselitismo de todo mundo, e aí vai virar uma bagunça e ninguém vai se entender. Então o Estado ele é laico, ele cria leis laicas com um princípio ético e aí cada religião ela vai se adaptando, né? Seja no privado religioso, se adapta, observa, convive harmoniosamente, respeita o direito do outro e assim todo mundo vive em paz. Mas quando não há um respeito, há uma discriminação, há um preconceito, aí são elementos de criminalidade que precisam ser avaliados, corrigidos pelas instituições, né, os órgãos da justiça para poder regular esse cidadão, para ele conviver bem nesse ambiente de diversidade cultural e religiosa. Tudo bem? 6. Prescritivo normativo. Né? Então, esse Estado que está aí, laico, né, ele prescreve lei formativo porque ele visa desenvolver o cidadão, o ser humano, enquanto ser agente da sociedade. Já no princípio religioso, ele é descritivo e informativo, né? Ele tem totalmente, é diferente, ele não é prescritivo, né? Então há uma diferença bem distinta, né? E o filosófico especulativo, ele vai especular, ele vai questionar, ele vai perguntar, a ciência sempre vai estar questionando, a filosofia nunca vai aceitar nada por verdade, sempre vai questionar. Já no teológico ele é revelado, né? Deus se revela ao homem, né? Deus se revela, então há uma distinção bem legal, tudo bem? Diferença entre questões éticas e religiosas. Questão ética deve ser discutida no contexto filosófico. Já as questões religiosas devem ser discutidas no contexto da religião. Problema da religião, trata lá dentro da religião, certo? Problemas da sociedade, vamos tratar com a sociedade, tá? Questões ótimas. No item 2, possui amplitude social mais abrangente. Já nas questões religiosas, possui amplitude restrita ao grupo que
a estipula, ou seja, a religião estabeleceu uma regra, uma lei, um dogma, vamos tratar lá dentro. Não pode ser exposto para a sociedade. A sociedade não precisa saber dos problemas da igreja, certo? A igreja tem que ser tratada lá dentro da igreja, o salão lá da reunião tem que ser tratado. Se é um problema dentro do centro espírita, lá dentro do centro espírita. Não pode, a sociedade não tem nada a ver com isso, tá? O 3, eventualmente pode ser submeter à aceitação religiosa. Então, as questões éticas, eventualmente pode ser submeter à aceitação das religiões. Há casos de que a ética ela flexibiliza para entender, independente da sociedade, desde que ela também esteja dentro desse padrão de ética, né, de aceitação da ética, e há aquela simbiose da ética com a religião, aí todo mundo tá tudo bem, tá, dá para andar, tranquilo, tá? Questão religiosa, necessariamente deve ser submeter à aceitação ética. Necessariamente não, né? Necessariamente deve ser submeter à aceitação ética, tá bom? A questão ética, há situações em que pode submeter à visão religiosa, a determinada situação. Nem toda situação, não dá para a gente questionar tudo, explicar tudo, mas vamos nessa corrente aí, tá? Vamos dar uma puladinha, porque o tempo já não nos permite, vamos aí para o nosso exercitando. Você faça correlação entre o princípio ético e o princípio religioso, esse princípio que a gente estava falando nos slides anteriores, tá? Então, para 1, aí o coletivo, 2 o universal, 3 o jurídico, 4 o racional, 5 o estatal, 6 o prescritivo, 7 o filosófico. Então você vai enumerar conforme você achou que está certo, tá? Então você vai printar, mandar para o professor, né, do ensino religioso da sua escola, no caso eu que trabalho com Humberto Vieira e o Raimundo Hermínio de Mello, os meus alunos vão printar, respondido, e vão enviar para mim, que eu vou estar conferindo, colocando na planilha, tá bom? Já no item 2 aí, na atividade 2, faça também a correlação, corretamente, né, da questão ética e a questão religiosa. Você vai ver esse númerozinho das questões aí, ó, deve ser disciplinado no contexto filosófico, tem 1, 2, 3 e 4. Aí você vai colocar um desses números ali, conforme você vai associar, você vai fazer esse intercâmbio aí entre as questões e vai numerar, e aí a questão certa ela vai estar assim, você vai printar, vai resolver no caderno e enviar para mim. O professor César vai ficar por aqui, agradeço muito, vá lá na plataforma Eduque, né? Bota Eduque, aí vai ter .ceacre, aí você vai lá, procura, vai naqueles botãozinhos, vai lá procurar as aulas que já estão todas elas disponíveis para você assistir, colocar o seu conteúdo em dia. Também vá lá no YouTube, procure webaulas.ead.ce e tem acesso a todo o conhecimento que está no YouTube. Você vai procurar nos vídeos e nos vídeos você vai baixar, vai visualizar todo o conteúdo de matemática, português, ciência, educação física e religião, né, do 8º ano. Tá bom, gente? Um grande abraço e um tchau.